pessoal! Então vamos fazer o molde desse ajustador. Vamos começar pelo molde. Vocês vão pegar um papel, eu emendei aqui 2 folhas de ofício com a fita crepe. Então dentro dessa folha de ofício vocês vão fazer uma espécie de um retângulo, tá? Não é bem retângulo nem é quadrado. Aqui, nessa parte aqui tem 30, aqui 30, tá? E aqui essa altura tem 24. Aqui 30 e aqui 24. Depois disso, vocês vão recortar isso aqui. A gente precisa recortar, trabalhar com ele recortado. Agora, dentro disso aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão achar o meio. Aqui tá o meio. Para ajudar, a gente faz um risco aqui, bem no meio. Pronto, agora dobramos de novo. Pronto, aqui. Agora, a gente vai trabalhar nesta parte aqui. Tudo que a gente fizer aqui, vai espelhar aqui. Depois a gente vai recortar e aí vai ficar o molde, tá? Igual esse aqui, que é o meu molde. Esse é o meu. A gente vai fazer igual esse aqui. O que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente vai fazer aquilo que eu gosto de fazer sempre, que é repartir aqui todo esse espaço, que tem 24, de 1 em 1 centímetros. Todos os moldes que eu faço, eu parto daí, eu divido de 1 em 1 centímetro, porque daí eu consigo fazer a minha medição. Então, a gente começa a fazer isso aqui. Faz lá no fim também. Agora que a gente fez os pontinhos aqui e no fim, a gente une esses 2 pontinhos aqui para sair os nossos risquinhos retinhos. Feitas todas essas linhas, eu vou numerar essas linhas aqui. Depois vocês vão ver por que eu tô numerando. Agora, numerei aqui todas essas linhas, o que eu vou fazer? Começo lá de cima. Na primeira linha, daqui do início, eu vou contar até 8,5 aqui, 8,5. E vou marcar ali. Na próxima linha, na linha 2, eu vou marcar 10,5. Na linha 3, 12. Na linha 4, 12,5. Na linha 5, 13,5. Na linha 6, 14, na linha 7, 14,5, na linha 8, deixo 15 aqui, na linha 9 eu deixo 15 e na linha 10 também deixo 15. Aí já na linha 11 eu marco 14,5. Na linha 12, também 14,5. Na linha 13, 14. Na linha 14, 13,5. Na linha 15, 13. Na linha 16, 12,5. Na linha 17, 12. Na linha 18, 11,5. Na linha 19, 11. Na linha 20, 10. Na linha 21, 9,5. Na linha 22, 8. E na linha 23, que é a última linha, vocês vão marcar 7,5. Ela fica como se fosse a metade de um coração, assim. Agora, vocês vão vir lá de cima e marcar, vamos unir todos esses pontos que a gente fez aqui. A mão livre, tá? Agora, a gente vai recortar isso aqui. Aqui a gente dá uma arredondadinha. E aqui tá o nosso molde. Tá? Igual ao meu. Agora, o que a gente precisa fazer é achar aqui os pontos onde vai ser colocado os botões, né? 3 botões de pressão. Nós vamos contar aqui na 10ª linha pra cá. Aqui, 2,5 centímetros. Daqui pra cá, vocês vão fazer, então, marcar 2,5 centímetros daqui pra cá, um dos botões, 2,5 centímetros. Eu fui marcar antes, eu regravei isso aqui porque eu falei 10, linha 10, e quando eu fui marcar, marquei na linha 11. Por isso que eu botei essa fita crepe aqui
E tô falando de novo, tá? Vocês não viram isso, mas eu apaguei. Enfim, agora na linha 13 aqui, linha 13 pra cá, daqui pra cá, 8 centímetros. O segundo botão. E o último botão, então, vai ser na linha 20, daqui pra cá, 4,5 centímetros. Aqui. São os 3 botões que a gente vai colocar. Então, aqui ficou aberto, né? Então, o molde do ajustador infantil para cinto de segurança. Agora, a gente vai passar para a parte da confecção da peça do ajustador. Pra gente fazer, então, o ajustador, a gente vai cortar aqui, deixa eu pegar o meu molde, tá? Vou botar aqui em cima, ó, a gente vai cortar maior, sempre maior um pouco, porque a gente vai, no caso, riscar ele aqui e depois vai costurar em cima do risco para cortar em volta, como eu já ensinei para vocês. Para quê? Para que o tamanho do molde ele se mantenha. Mas então a gente corta o tecido um pouquinho maior que o molde. Isso, o forro a mesma coisa. E esse tecido eu vou depois estruturar ele na manta acrílica. Mas antes disso a gente tem que atentar para um seguinte fato. O ajustador ele fica assim, tá? Dessa forma assim, no peitinho da criança, para passar o cinto entra por aqui e sai por aqui. Então, ele vai ficar assim, o tecido vai ficar dobrado, vai ficar assim, assim, no peito da criança. Aí, deste lado, perfeito, só que a gente vira, ele fica virado, né? O tecido fica virado, o desenho fica virado. Isso é um fato que a gente tem que atentar bastante. Quando o tecido não tem pé, que a gente chama, ele é tanto para um lado como para o outro, não tem problema. Neste caso aqui, a gente tem que ajustar isso aqui. O que a gente faz? A gente vai cortar esse tecido ao meio e costurar ao contrário. A gente corta aqui no meio. E agora o que eu vou fazer? Aqui é uma das partes, né? Eu cortei, ele era assim, aliás, ele era assim, aqui. Agora, eu vou virar e vou costurar ele assim, porque daí ele vai ficar costurado. Aí, aqui, ó, aqui vai ficar uma das frentes e quando vira, também não fica de cabeça pra baixo, né? Então, a gente vai costurar aqui, passa uma costura reta ali e abre no ferro e depois eu vou estruturar ela aqui na manta acrílica e depois a gente dá seguimento, então. Costurei então aqui no meio. Agora o que eu costumo fazer? Quando eu faço essas emendas assim, eu abro a costura no ferro e depois eu passo uma costura aqui em cima de cada beiradinha aqui. Eu passo uma costura aqui e uma costura aqui, que nessas são 2 bordinhas, né? Elas estão abertas, então eu prendo essa bordinha, passo uma costura reta aqui em cima até o fim e depois aqui. Então, aí, fiz aqui a costura ali, aqui e aqui, né? Que é a mesma coisa aqui. Então, agora a gente vai estruturar aqui na manta acrílica. O que eu faço? Eu coloco assim e passo com ferro. Neste caso aqui, este tecido chama-se suede. Eu não posso passar o ferro muito quente, então é botar um papel vegetal em cima e passar. Só tem que ficar, isso aqui tem que ficar justo aqui, tá? Eu já mostro pra vocês. Então eu estruturei aqui na manta acrílica, aqui, fica bem amassadinho aqui. Então a gente vai botar o próximo passo, é botar o molde aqui em cima e riscar. Agora, a gente vai fazer a costura em cima do risco. Passei, então, a costura aqui em cima do risco. Agora, a gente refila isso aqui. E agora, então, vamos colocar o forro. Quando é tecido de personagem, eu não faço nenhum quilt. Eu preservo, né, aqui a foto dos personagens, o desenho aqui, porque é para criança, né? Então, não precisa e acho que fica mais bonitinho assim. Vamos colocar aqui uns alfinetes para ele não sair do lugar, não repuxar, né? E a gente passa então uma costura aqui todinha à volta em cima
em cima da costura que já existe. A gente prende esse forro aqui, depois a gente refila aqui assim e passa para a parte semifinal, digamos assim, porque a gente vai botar o viés. E depois do viés, então, que a gente bota o botãozinho de pressão. Ficou assim, com o forro preso aqui. O que eu faço quando eu faço essa emenda aqui do tecido, eu aproveito essas duas costuras que estão aqui, eu passo mais uma costura em cima da costura que já existe aqui. Tem duas costuras ali. Eu passo outra costura em cima e outra ali, pra prender este forro aqui, tá? Daí eu vou fazer isso, então, já vou trazer refilado aqui pra gente colocar o viés. Então, aqui passei as duas costuras, como eu disse, né? Só pra dar um reforcinho a mais aqui. E agora vamos colocar o viés preto, eu vou utilizar. Então, né, como eu já ensinei também num vídeo pra vocês, eu corto um pedacinho assim. Começo daqui do avesso, né? Coloco aqui, eu coloco aqui esse pedacinho de viés. E aqui eu vou então abrir ele e vou colocar aqui no meio, assim. E vou começar a costura aqui por essa marquinha aqui, com ele aberto. Começo ali pela marquinha, costurar, faço toda a volta. Quando a outra ponta chegar aqui, eu dobro assim por cima e passo a costura ali. Daí depois, então, eu viro e rebato o viés. Então, tá colocado o viés aqui em volta, ficou assim. E agora a gente finaliza colocando os botões. Como que a gente vai colocar os botões agora? A gente pega, abre ele, coloca o molde em cima e pega uma caneta e vai lá na nossa marcaçãozinha ali, aqui, né, um furinho ali, e marca em cima. Não tem importância que seja com uma caneta que não seja fantasminha, aqui, ó, ficou marcadinho ali, porque vai o botãozinho de pressão. Então, aqui também e aqui embaixo. Ali são os 3 pontos que a gente vai botar o botãozinho. Aí, vou lá e aplico os 3 aqui. Coloquei, então, aqui os 3. E agora, para fazer do outro lado, é ultra simples. A gente fecha assim e aperta assim com o dedo bem apertado para fazer uma marquinha. Fez a marquinha, eu tenho essa canetinha branca, né, que não é a fantasminha, mas ela é branca, então eu marco assim. Se vocês tiverem alguma coisa de outra cor, ou então marcou ali, já coloca o botãozinho em cima, faz a mesma coisa com o outro, aqui com os outros 2. Marca aqui, aperta bem, aperta, pronto, daí marquei assim. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Ficou aqui então pronto, né? Coloquei dos 2 lados, só fechar para testar então se tá funcionando. E aqui. E ficou o nosso ajustador do Dragon Ball. Eu tenho esse outro aqui também da Liga da Justiça também, que é também de personagens, né? Só que aqui eu coloquei 4 botões. Eu coloquei um lá em cima, aqui, né? Os normais e mais um lá em cima. Mas depois testando eu vi que não tem a necessidade desse aqui. Até atrapalha, tá? Então eu uso ele mais assim para molde, para fotos e tal. Mas este aqui de cima não tem necessidade. Tem alguns vídeos aí no YouTube que tem 4, tá? E eu não gostei, testei no cinto, ele até atrapalha, porque o cinto entra aqui, no caso, e passa, ele tem que, na hora que abre, o cinto entra aqui. Aí a gente tem que passar ele por aqui, e esse botão fica no meio dos 2, aí que entra o ajuste, né, pra cima e pra baixo. E na hora desse ajuste, esse botão aqui atrapalha. Então eu resolvi eliminar ele. Então os que eu estou fazendo agora é sem aquele botão ali. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo de hoje, que é uma ideia bem legal, assim, né, para as nossas crianças que precisam de segurança, assim como a gente precisa do cinto, entrou no carro, tem que botar o cinto, só que elas são pequenas, né, então o cinto atrapalha ali na gargantinha delas, né, na hora de colocar, fica ali raspando, e aí tem muitas crianças que puxam o cinto para baixo, colocam só na barriga, não ficam tão seguras. E isso aqui eu não sei quem inventou, mas é um abençoado, né? Porque é muito útil, eu vendo bastante isso aqui.
para crianças assim já de 7, 8, 9, 10 anos, dependendo da altura da criança. Espero que vocês tenham gostado mesmo de coração. Até a próxima ideia, até o próximo papo, até o próximo projeto e um beijo no coração de vocês.